Olá, estudantes, como vão? Nessa aula aqui, nesse vídeo aqui, eu vou falar para vocês quais são as 3 perguntas mais importantes que vocês precisam ter sempre, e eu quero dizer mesmo, sempre na ponta da língua antes de entrar dentro de sala, sendo ensino médio, fundamental, sendo em cursinho, sempre quando vocês forem entrar numa sala, façam essas perguntas para vocês mesmos, ok? Ó, se quiserem tirar um print, podem tirar agora. Ok. Primeiro, essa pergunta aqui, ela tem que ser feita primeiro, por quê? A pergunta é, o que vou estudar? Porque é muito normal acontecer de você entrar na sala e entrar todo perdido. O professor começa a falar sobre a física das partículas em movimento. E aí você não estudou aquilo, nunca ouviu falar daquele assunto. É um assunto meio que introdutório para você e você fica perdido. Sabe o que acontece quando a sua mente tem essa sensação de ficar perdido? Ela divaga, entra em free association. O que é isso? Ela começa a pensar em viajar na maionese. Ela começa a pensar em uma coisa que leva a outra coisa, entendeu? E aí você está olhando para o professor achando que você está lá entendendo tudo que ele está falando, mas na verdade você está pensando em N coisas que não são o seu estudo naquele momento. Então, o que vou estudar? Pensa nisso, é uma pergunta super simples. O que eu vou estudar? Eu vou estudar frações, eu vou estudar trigonometria dos triângulos, no seu trigonometria dos triângulos. A trigonometria disso, disso e disso. O que eu vou estudar? Vou estudar ângulos. O que eu vou estudar? A química de não sei o que, entendeu? Tenha sempre em mente o que você vai estudar. Beleza, sei o que eu vou estudar, Adriano. E agora? Agora a segunda pergunta. O que eu sei sobre isso? O que eu sei sobre isso é uma das perguntas mais importantes a se fazer. Por quê? Porque a partir do momento que você tem a ideia geral, você começa a especificar. Ou seja, aqui é a famosa bússola. É aqui onde você vai começar a nortear o seu foco. Vai dizer o seguinte para a sua própria mente. Ó, eu quero que você vá nessa direção. O que eu sei sobre isso? O que eu sei sobre a matemática das frações? O que eu sei sobre sujeito? O que eu sei sobre ortografia desse caso específico? O que eu sei sobre isso? E aí a minha recomendação é que você faça um mapa mental de rascunho. O que é esse mapa mental de rascunho? Super simples. Pensa que é um esboço de desenho que você vai fazer em formato de mapa mental. Você vai meio que fazer um círculo, colocar o assunto principal, que é o que você vai estudar, e vai começar a fazer os ramos a partir do centro, falando, simplesmente escrevendo, eu sei isso, eu sei isso, eu sei isso, entendeu? Simplesmente escrevendo tudo que você sabe sobre esse assunto específico, tá entendendo? Beleza, aí você faz isso daqui, aí você vai meio que ter ligado o Google da sua própria mente, ou seja, você vai ter dito para o seu cérebro o que você vai estar lá prestando atenção na aula. Quando o professor começar a falar, você vai perceber um foco que, dependendo de como a sua vida está até hoje, que você nunca teve. Por quê? Porque é um foco direcionado, entendeu? É aquele foco que você tem quando você está assistindo aquela série foda, não tem? Eu gosto de assistir aquela série Supernatural. Eu assisti antigamente e eu parei por agora, mas antigamente eu ficava assim, 40 minutos passava assim, entende? Se você vê Netflix, 1, 2, 3 horas passam assim. Então lá nos 55 minutos da sua aula, é assim que o seu tempo vai passar também. Tá certo, estudante? Então faça isso daqui. Terceira e última pergunta é: o que eu quero aprender nessa aula? Essa pergunta aqui não é tão importante, por quê? Porque ela é difícil de fazer. Então, menos da metade das pessoas que estão assistindo esse vídeo vão querer fazer essa pergunta. Por quê? Porque elas vão exigir que você faça um trabalho extra. Ok? Então isso aqui você não pode fazer, eu estou na porta da sala, faço essas perguntas, em menos de 5 minutos você já tem a resposta. Mas essa daqui não. Por quê? Porque você vai ter que ter uma visão geral, né, do assunto, e aí você vai ver o que você vai aprender nessa aula. Ou seja, você pode ir lá e perguntar ao seu professor, entendeu? O professor, o que eu vou ver nessa aula?
Ah, você vai ver isso, isso e isso. Aí você pega esse conteúdo e passa aqui para o seu mapa de rascunho. Entendeu? Aí isso aqui é muito massa, por quê? Porque você já, antes de iniciar a aula, você já vai ter fresco na sua memória os tópicos. Você pode não saber quais são os tópicos, você não pode entender, você pode não ter entendido o que o professor falou, mas você vai ter os tópicos, olha só isso aqui, ó, mapeados. Você vai ter os tópicos mapeados. Incrível. Então, essa aqui, estudante, são as 3 perguntas que você tem que se fazer antes de ir para a escola. Antes de entrar na sala de aula. Essas 2 são as mais importantes. Essa daqui, se você tiver a vontade de fazer, eu recomendo demais que você faça isso daqui. Eu vejo sempre quando eu estou indo ver uma aula do Marcelão da Química, ou eu estou indo ver uma aula do Ferreto na matemática, eu sempre vou lá e faço essa pergunta aqui. Aí eu faço uma pesquisa lá nos blogs de conteúdo, e aí eu faço um rascunho geral. E aí quando eu tô mesmo na aula, meu cérebro meio que se foca e o aprendizado é muito melhor, muito mais produtivo do que se eu simplesmente tivesse ligado e assistido normalmente. Ok, estudante? Então, agora eu quero recomendar para alguns de vocês, na verdade 5 de vocês, que se tiverem ou se já tiveram interesse em ter uma aula comigo pelo Skype, eu atendia no início do canal, parei e agora eu voltei a atender 5 pessoas por semana, ok? 5 pessoas por semana, eu dou esse treinamento que é o método autodidatas, são 4 tópicos esse treinamento. O primeiro é o início, né, a fase inicial, que é meio que a produtividade, o desenvolvimento pessoal, tipo assim, como você acorda de manhã, formas de você continuar seguindo, parar de procrastinar, parar de ter preguiça. Primeira parte. Segunda parte, leitura inteligente, como que você faz para tirar o máximo do que você está lendo. Terceira parte, leitura dinâmica, como que você faz para acelerar a sua leitura inteligente. E a quarta e última parte, como que você faz para você se lembrar do que você aprendeu nas fases anteriores. Ok, estudante? Então, esse aqui é o treinamento de 4 fases, 4 etapas, um método autodidata que você pode se inscrever. É super simples, super básico. R$60 a esse treinamento. Eu dou ele de 2 a 4 aulas. Vai depender das suas perguntas, né? Se você tiver muitas dúvidas, eu fico até acabar suas dúvidas, sem falar de um suporte que eu dou pelo WhatsApp, ok? Depois que você se inscreve lá, eu boto você na lista de transmissões dos alunos, ok? E aí você pode sempre me mandar quando você tiver alguma... eu quero fazer esse mapa mental, mas eu estou com dúvida na aplicação. Aí eu vou lá e respondo para você, respondo em áudio, respondo em texto, e aí você tá sempre, não fica na mão, né? Não fica com dúvida. Ok, estudante? Então, esse aqui é o assunto de hoje. Coloque aí nos comentários se você já usou alguma coisa parecida. E se você já usou, qual é a diferença entre não usar e usar, ok? Essa é a melhor coisa do mundo, que é, se eu não usar essas perguntas aqui, e eu vou para a aula, e numa outra aula eu usar essas perguntas, qual foi essa diferença? O que aconteceu? Eu aprendi mais? Entendeu? Então, estudante, até a próxima aula, continue estudando, continue aprendendo. Bye, bye.